A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. É um prazer mais uma vez poder estar contigo, compartilhando desse tempo de louvor e adoração ao nosso Senhor. Desde já, é sempre um prazer para nós poder estar na sua casa através desse culto, abençoando e edificando a sua família, reunindo-se a vocês nesse tempo de adoração. Hoje, 10º domingo após Pentecostes, nós estamos dentro do tempo comum, celebrando mais uma vez o extraordinário de Deus que acontece nos nossos dias, no nosso cotidiano. Para isso eu quero te convidar, para iniciarmos esse culto, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 105. Salmo de número 105, nós iremos ler os versículos 1 a 15. Então, se você puder, abra a sua Bíblia e leia juntamente comigo. Salmo 105, a partir do versículo 1, diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã, como o quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Esse texto é um texto rico, todos os salmos sempre nos incentivam e nos desafiam a cantar e entoar louvores ao nosso Senhor, adorar ao Deus que nos guarda. Mas esse salmo em especial fala um pouco sobre essa experiência do povo de Israel com Deus, da relação de Israel com o seu Deus e dos feitos que Deus fez em toda a vida, em toda a história de Israel. Lembrar-se do que Deus fez por nós, dos momentos em que Deus nos guardou em nossa pequenez e nos mostrou que Ele, sendo grande, se preocupa com cada um de nós, mesmo que nós sejamos os menores e os mais fracos. Lembrar-se disso, entoar louvores a Deus, agradecer, porque a Sua presença tem se renovado sobre nossas vidas, porque nós conseguimos ver os feitos do Senhor em nossa história, é um desafio que esse salmo nos propõe. Isso, é claro, não significa que a gente vai olhar para trás e ver uma história apenas de felicidade. Eu não estou dizendo isso para você, mas estou dizendo que você vai olhar para trás e vai ver a ação de Deus. E se você não vê ainda a ação de Deus, há algo de muito interessante, porque todo dia é tempo para Deus fazer algo em nossa vida. Então, nesse culto, que você possa desde já começar pensando nisso, que vale a pena olhar para trás e cantar e entoar pelo que Deus realizou. Mas sempre há algo além, algo à frente que Deus também pretende realizar. A nossa fé, enquanto cristão e cristã, não pode em nenhum momento se estagnar. E a nossa gratidão, de igual forma, também não vai se estagnar. Porque o Deus que foi bom no passado continua sendo bom em nossas vidas hoje e será amanhã e certamente nos próximos dias de sua vida. Então, aprenda a agradecer e, junto comigo, eu quero te desafiar a agradecer ao Senhor, a louvar a Deus por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas. Olha junto comigo. Pai, muito obrigado. Eu quero te agradecer, te louvar por esse tempo. Agradecer por esse tempo de culto. Agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Pai, que esse tempo de adoração, tempo de aprendizado da Tua Palavra, que a Tua igreja seja guiada pelo Senhor, seja orientada pelo Senhor, que nós sejamos por Ti, Pai, de alguma forma, guiados para Te adorar. Nos ajuda, Pai, a louvar o Teu nome. Nós queremos aqui engrandecê-lo e agradecê-lo, Pai, por tudo
que o Senhor já fez em nossas vidas. Mas queremos também, para começar esse culto, agradecendo, porque sabemos que o Senhor fará ainda grandes coisas em nossas vidas. Pai, muito obrigado, porque o Senhor mostrou-se grande e bondoso nos momentos em que nós estávamos fracos e pequenos, Pai. Continua, Pai, a nos ajudar, continua a nos guiar, e que nós, dentro da nossa realidade, consigamos louvar ao Senhor e engrandecer ao seu nome nesse tempo de culto. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, para que possamos te louvar, te engrandecer e dar um louvor digno ao teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Esse é o nosso momento de confissão dos nossos pecados. Eu vou ler o Salmo que está no número 32, do versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Esse versículo ele nos mostra a importância da confissão dos nossos pecados a Deus. Aqui o salmista diz que os ossos eles secavam enquanto ele guardava o pecado para dentro dele. E isso é literal. Então, quando nós guardamos e não entregamos no altar de graça e nos humilhamos na presença de Deus para pedir o perdão, para pedir que Ele nos purifique do nosso perdão, o nosso corpo físico padece. O nosso corpo físico padece. Assim como quando a gente não libera um perdão também. Mas no começo desse salmo também ele tem uma palavra que nos acalenta muito e nos traz esperança. E ele é no mesmo salmo 32, só que versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? Esse momento nós vamos estar pedindo perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas e que você possa estar orando comigo aí na sua casa, tá bom? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos nos acergar a Ti e nós temos a Ti a socorrer, Papai. Nesse momento, Deus, eu te peço perdão dos meus pecados, eu peço perdão, Deus, pelos pecados da igreja, que o Senhor esteja nos lavando, Senhor, com o seu sangue, nos purificando, Papai. Porque só em Ti nós podemos encontrar o perdão e podemos seguir rumo ao céu. Que o Senhor esteja nos abençoando, porque nós possamos estar na Sua presença, Deus, limpo durante esse culto. Nos abençoa, Senhor, no decorrer desse culto, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de tudo, eu queria manifestar aqui a minha saudade imensa de todos vocês, pois estamos privados aí do convívio devido a essa pandemia. O assunto de hoje, que eu convido todos a refletir, é sobre dízimos e ofertas. Queria falar um pouco sobre a contribuição cristã, que não é somente o exercício do dízimo e da oferta, trazida ao altar do Cristo, sim todas as manifestações de amor apresentadas por nós ao Senhor, que essa é uma atitude de perfeito derramamento. Vamos dar um exemplo. O exemplo de Ana e o da viúva. Ana, a mulher que não tendo nada, creu na graça maravilhosa do Senhor, deixando no templo toda a sua fé e sua vida. Então, com isso, Ana foi imensamente contemplada pelo Senhor, que lhe deu o fruto da sua regeneração. E o que fez Ana com isso? Ela apresentou ao Senhor o seu fruto, dando-o por inteiro e completamente. E a viúva, que deixou no altar tudo que tinha, tendo ela somente uma única moeda, a deixou no altar. A pequena correção, irmãos, a passagem da viúva, né, que é Lucas 21, né, que olhando ele, né, Jesus, né, que viu que os ricos lançaram as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 moedas, tá? Eu falei uma, mas são 2 moedas, tá ok? Obrigado, gente, desculpe pelo erro. Irmãos,
não importa, assim, o quanto cada um de nós tem recebido do Senhor. Importa mesmo tudo aquilo que possamos trazer à sua casa, porque somente assim estaremos verdadeiramente próximos ao Cristo e o Senhor Deus. Pois Ele é que é o verdadeiro doador da vida eterna, porque somente Ele é capaz de abençoar a nós, seus filhos, que fomos chamados por Ele para servi-lo. Tempos em tempos, a gente ouve murmurações, né? Que querem afirmar que não há sustentação no Novo Testamento, né? Uma sustentação neotestamentária para o dízimo. Mas desde a igreja primitiva já se manifestava a ação do povo de fé verdadeira com relação a esse assunto. Paulo descreve, quando fala para a igreja da Macedônia, que no 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, ele já destaca as recomendações sobre o assunto. No capítulo 8 do versículo 1, ele ilustra a disposição do cristão para dar, e dar-se livremente e inteiramente, e com generosidade, a Deus e a sua obra. Né? Cita-se o povo macedônio, que se destacavam justamente porque eram fiéis à casa do Senhor, dando-se literalmente apesar das severas aflições pelas quais eles haviam passado. John Wesley afirmou, junto aos metodistas na Inglaterra, muitos prosperaram em bens materiais. Contudo, ganhei o mais que puderdes, economize o mais que puderdes, dai o mais que puderdes, porque jamais deve esquecer que o bem maior é aquele que vem do Senhor. Então, os escritos do Novo Testamento, né, não apenas ensinam a contribuir com amor, eles todos são para a plena edificação da Igreja de Cristo, que somos nós, né, homens e mulheres reunidos no templo, fazendo acontecer tudo o que Cristo determinou. Amados, a religião em si nada contribui para alcançar vidas. Somente nós, comprometidos com os necessitados, podemos viver o reino do Cristo ressurreto na cruz. O que o apóstolo Pedro descreve dessa nossa vocação, né? No momento que ele encontra com o coxo, ele revela a constante presença de Deus ali entre os homens, né? Que mulheres que estão operando segundo a vontade e capacitando-nos, né, conforme as suas necessidades. Porque nenhum de nós é dado a fazer senão pela vontade do Supremo Senhor. Ele encontra aquele coxo e ele sabia que era uma pessoa isolada da sociedade, rejeitada. Então ele afirma para ele, né, que ele não está afastado das bênçãos do Senhor, ele está afastado da sociedade, mas não das bênçãos do Senhor. E ele diz, em Atos 3, né, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, andar. E ele andou. Né? Pelas mesmas razões, cada um de nós é chamado pelo Senhor, tornando-nos os seus mordomos. Assim, a responsabilidade do cristão é estar motivado a retribuir ao Senhor parte daquilo que lhe permite viver. E não é obrigação imposta, mas o reconhecimento de que tudo que possuímos pertence ao Senhor. O Novo Testamento ele não estipula percentagens, nem assume que todo cristão vai contribuir. Toda igreja e toda missão tem despesas e precisa de recursos. Os dízimos e as ofertas mantêm a igreja funcionando. E são muito importantes, né, para o crescimento do reino de Deus. Seja lá quanto você for dar, 10, 5, 60%, dê com alegria. Sabendo que você vai estar contribuindo de maneira prática para a salvação das pessoas e o crescimento espiritual, né? E o suprimento das necessidades. Se você não sabe onde vai o dinheiro, pergunte à sua liderança. Contribua. A contribuição agrada a Deus e vem do coração. A palavra do Senhor destaca para dizer, por vosso acaso repreendeu o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Igreja é a comunidade reunida de pessoas, homens e mulheres responsáveis por tudo aquilo que recebem do Senhor. Essa casa precisa ser mantida. E é para manter-se a casa, necessário se faz manter o sustento da casa. E, portanto, elementos fundamentais para que isso possa acontecer. Que Deus é o possuidor de todas as coisas. Deus é o doador da vida, porque tudo é do Senhor. Espero que essas palavras possam ter tocado o coração de vocês e que seja pura verdade.
que, como disse Paulo, né? Tornei-me acaso vosso inimigo porque disse a verdade? Né? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, irmãos, agora e sempre. Vamos para os nossos avisos. No domingo, temos a escola dominical que está sendo feita pelo Hangout. Às 9h30 é a classe dos jovens e às 10 horas é a classe dos homens e das mulheres. Às 18 horas, temos o nosso culto de louvor e adoração, que está sendo transmitido pelo YouTube no canal da igreja, que é o Metodista em Taboão da Serra. Na terça, temos o culto de oração às 20 horas pela página no Facebook. Na quinta-feira, em apoio à campanha mundial contra a violência doméstica, nós vestimos preto. Se você não possui a camiseta da campanha, coloque sua camiseta preta e apoie conosco essa campanha. Se preferir, tire uma foto nas suas redes sociais usando a hashtag Quinta-feira de Preto. E marque o Instagram da igreja, que é o Metodista_Taboão, e o Instagram da Federação Metodista de Mulheres da Terceira Região, que é o FMN_3RE. Para você não ficar de fora de nenhuma da nossa programação, siga as redes sociais da igreja. O Instagram da igreja é o Metodista_Taboão. A página do Facebook é Igreja Metodista em Taboão da Serra. E o nosso canal no YouTube é o Metodista em Taboão da Serra. Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, it's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, it's so good to me. Japonês também? Cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, Watashi no shu. Legal. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim, é tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Será
irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus possa transbordar no seu coração nesse momento único da sua vida que você separou para cultuar o Senhor. É com muita alegria que eu quero cumprimentar nesse momento você que é pai. Parabéns pelo seu dia e que Deus derrame toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Nós vamos meditar na palavra de Deus por alguns instantes no texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. Convido você a ler comigo esse texto. Diz assim a palavra de Deus: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, papai, pela tua presença aqui conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida nesse momento exposta e queremos te agradecer também pelo teu Santo Espírito, o qual pedimos a tua assistência agora, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, com teu poder sobre as nossas vidas, esclarecendo a tua palavra e o teu querer para as nossas mentes. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome, por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse texto da palavra de Deus, né, em Josué, ele foi o sucessor de Moisés, liderando o povo de Deus rumo à conquista da terra prometida. Josué ele foi uma pessoa fiel ao Senhor, ele foi uma pessoa dedicada a Deus, por isso ele pôde exortar o povo de Israel a tomar uma decisão. Ele colocou diante daquele povo a sua fidelidade a Deus e por isso ele pôde fazer essa exortação para que eles pudessem seguir o exemplo dele. Josué, ele no capítulo 24, versículo 1, ele reúne as tribos de Israel. No versículo do 2 ao 13, ele relata todos os feitos de Deus em favor do seu povo. E do versículo 14 ele faz uma exortação. E no versículo 15 ele chama esse povo a uma decisão. Porém, independente da resposta desse povo a esse desafio, Josué ele já havia decidido qual era a sua decisão. Quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué foi firme na sua atitude, na sua decisão. Você pode perguntar, mas como posso ser um pai exemplar? Primeiro, para você ser um pai exemplar, você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Muitas vezes, relaxamos um pouco com isso quando colocamos, às vezes, trabalho em primeiro lugar, colocamos, às vezes, objetos como carros, colocamos, às vezes, amigos, às vezes, futebol, muitos lazeres, tantas coisas que às vezes a gente acaba colocando em primeiro lugar nas nossas vidas. E para que você possa ser um pai exemplar, você precisa em primeiro lugar buscar o reino de Deus conforme a ordem do Senhor na sua palavra. Em segundo lugar, para você ser um pai exemplar, você precisa confiar plenamente em Deus. No texto de Hebreus, capítulo 20, versículo 22, diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera.
por isso foi também imputado para a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto, Paulo ele cita Abraão. Abraão que está ali na galeria da fé, porque ele foi obediente ao Senhor por fé. Deus chamou Abraão e ele obedeceu. Quando Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu te levarei para o lugar que te mostrarei, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E fez promessas a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. E porque Abraão acreditou, colocou a sua dependência total no Senhor, ele pôde ver se cumprir a promessa de Deus, sendo pai já idoso, a sua esposa também idosa, mas se cumpriu a palavra de Deus na vida dele. E você pode pensar, mas como a palavra de Deus pode se cumprir na minha vida? É porque é promessa do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 39, diz assim: pois para nós outros é a promessa, mas para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra que nos orienta. Portanto, para você ser um pai exemplar, você precisa fazer a sua parte. Você não precisa forçar. Se de repente você tem a sua família, você de repente é servo do Senhor e a sua família não serve, você não precisa forçar, mas você precisa ser um intercessor da sua família. Você precisa ser exemplo para a sua família. Você precisa também não abrir mão da sua família. Você pai, você exerce autoridade sobre a sua família. Portanto, você não abre mão da salvação da sua família. Não deve abrir mão da salvação da sua família. Quando Moisés estava negociando ali com Faraó para que os hebreus saíssem da terra do Egito, uma das propostas que Faraó fez a Moisés foi que ele levasse os adultos e deixasse os filhos. Porém, Moisés não aceitou a proposta. Ele falou que levaria os pais, os filhos, os bens, tudo que pertencia aos hebreus ia juntamente com ele, conforme o Senhor ordenara. Portanto, você não precisa ficar preocupado, se de repente as promessas do Senhor demoram um pouco de se cumprir, mas você pode confiar no Senhor, que mais cedo ou mais tarde os seus filhos e a sua família vai servir ao Senhor, porque é promessa do Senhor para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que você possa confiar tão somente. E se muitas vezes você fica preocupado com quando as coisas demoram de acontecer e achando às vezes até que você errou em num determinado momento, você olhe para a palavra de Deus, que os servos de Deus também no passado, mesmo aqueles que estão na galeria da fé, também erraram. Nós vemos que Isaac, por exemplo, e Rebeca, eles erraram feio com relação à família deles. A palavra de Deus diz que Isaac amava mais a Esaú e que Rebeca amava a Jacó. E por conta dessa politicagem, digamos assim, na política familiar, aconteceu ali também que ela incentivou Jacó a trapacear o seu irmão, cometendo ali uma injustiça, e como todo erro tem as suas consequências, Jacó teve que fugir do irmão e Rebeca ficou sem o seu Jacózinho, morando longe, sem a convivência dele. Portanto, os servos de Deus erraram também, assim como Jacó mais tarde também errou, quando a palavra de Deus diz que ele amava mais a José.
E as consequências desse erro foi que os irmãos de José premeditaram ali, planejaram ali a morte dele. Então, nós vemos que Jacó também cometeu erros. Então, nós somos humanos sujeitos a erros, mas a palavra de Deus nos orienta. Glória a Deus que nós temos a sua palavra para nos direcionar, para nos ajudar, mesmo quando a gente muitas vezes vai caminhando de forma não correta diante do Senhor, mas se buscarmos, Ele nos orienta, Ele nos ajuda a perseverar naquilo que é a vontade dEle. E para você ser um pai, né, segundo um pai exemplar, né, segundo a vontade de Deus, você precisa também amar a sua esposa, conforme a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã. Essa questão do amor é uma questão muito ampla, né? O amor, o casamento no início é normal, né? A paixão, aquele tempo do primeiro amor, mas tudo com o tempo tende a se relaxar. E, portanto, para você amar, você pai, mãe, vocês que são cônjuges, né, precisam dedicar tempo de atenção também, dedicar tempo de convívio, né? O que tem acontecido muito hoje, muitas separações têm acontecido por conta do imediatismo, por conta da vida corrida, que todos têm que correr atrás do ouro, e muitas vezes não se dedica tempo de convivência, tempo de atenção um para com o outro, e acaba se optando muitas vezes pela a lei do que é mais fácil, né? As pessoas querem evitar fadiga, às vezes por qualquer desentendimento, qualquer coisa que não está indo muito bem, as pessoas já querem, de repente, desistem, né? Tem acontecido muitas separações, e as consequências disso, quem paga são os filhos, infelizmente, né? Então é muito importante você, pai, amar a sua esposa, você esposa, considerar o seu esposo, né? Respeitar, também amar, e assim os filhos também, né? Que possam ser amados, né? Você pai, você mãe, dedique tempo de qualidade para os seus filhos, para a sua família, né? Para tempo de dar atenção. Infelizmente hoje, com o avanço da tecnologia, muitas vezes os pais até estão presentes com os filhos, porém estão ausentes por falta de dar a atenção necessária. Hoje em dia, por conta das redes sociais, às vezes as pessoas se ocupam olhando a vida de quem muitas vezes nem merece a nossa atenção, e muitas vezes deixamos aqueles que estão do nosso lado, né? Nós ignoramos, não damos atenção devida. Portanto, seja atento nesse aspecto, meu irmão, minha irmã, que você possa, em nome de Jesus, né, para ser um pai exemplar, observar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz também que para sermos pais e mães exemplares, né, nós precisamos termos atenção para as coisas de Deus, nos dedicarmos às coisas de Deus. No livro de Mateus, capítulo 28, né, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer discípulos, né? Levar a obra de Deus adiante. Tem lá a recomendação do ID de Deus, né? Para levar as boas novas de salvação a toda criatura. Isso é ordem do Senhor. Eu e você temos que sermos dedicados à obra do Senhor, para que os nossos filhos também possam ser dedicados às coisas de Deus, porque Deus,
ele nos ensina, recomenda-nos a fazermos sucessores. E os nossos filhos são os nossos sucessores. Portanto, eu e você temos o compromisso, a responsabilidade com a obra de Deus, para que os nossos filhos também queiram queiram percorrer esse caminho, né? Fazer essa caminhada que nós fazemos e que uma hora a gente não vai poder fazer mais, né? Que os nossos filhos possam dar continuidade na obra do Senhor. Nós temos que gerar também os nossos filhos espirituais, né? E é através da oração, através da dedicação de levar as boas novas de salvação a outras pessoas, que nós podemos ter esses filhos espirituais, esses filhos que engrandecem o nome do Senhor, esses filhos que agradam o coração de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nessa noite você possa, eu desejo para você que você possa ser um pai exemplar. E ser um pai exemplar não é dar tudo que os filhos querem, mas tudo que os filhos precisam. E tudo que os filhos precisam é a sua atenção, é a sua orientação, é o seu testemunho de fé, o seu testemunho cristão. Né? Que você possa, em nome de Jesus, ter um lar abençoado, não sempre, né, na direção do Senhor, que Deus possa, em nome de Jesus, te ajudar, porque com certeza Ele ajuda, porque só precisamos buscar em primeiro lugar e nós vamos conquistar as bênçãos do Senhor para a nossa vida, para a vida da nossa família. Amém? Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu santo nome, Papai. Nós Te agradecemos grandemente, Senhor, pela Tua proteção. Te agradecemos, Senhor meu Deus, porque até aqui nos ajudou, Senhor. E nesse momento, Senhor amado, que estamos passando, Deus, esse momento tão turbulento que passamos, ó Deus, não só a nossa nação, mas toda a humanidade está passando, Senhor, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, tá dando-nos sabedoria, graça, Pai, para que não venhamos, ó Pai, de repente nos perder diante de tanta confusão, de tanta preocupação, muitas vezes ansiedade, muitas vezes, ó Pai, nós ficamos, ó Pai, como quem não sabe exatamente o que vai acontecer, porque realmente não sabemos, porque só o Senhor tem todo o poder, só o Senhor conhece o presente, o futuro, só o Senhor pode mudar a história da nação, a história da humanidade, ó Pai. E nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, ó Deus, humildemente te pedindo, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, ajuda as famílias, Senhor, a se organizarem, ajuda, Senhor meu Deus, entrando com salvação, entrando, Senhor amado, com a direção para a vida de cada pai, para que possa conduzir a sua família, cada mãe, Senhor, te peço pelas mães, ó Pai, que exerce o papel muitas vezes de mãe e de pai também, ó Deus, que o Senhor possa estar, Senhor amado, dando sabedoria, dando graça, que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades, ó Deus, assim te pedimos, ó Pai, também pelos filhos, ó Pai, são muitos, ó Pai, os filhos que sofrem também por conta dos pais que muitas vezes não têm uma direção do Senhor, que fazem muitas vezes coisas que não agradam o coração do Senhor e consequentemente também entristece o coração dos filhos, da esposa, de toda a família. Que o Senhor possa estar, Senhor amado, entrando com salvação, com transformação para essas vidas, ó Deus. Dá a cada mãe também sabedoria, Deus, dá graça, ó Deus Santo, em nome de Jesus.
ó Pai. A família é projeto do Senhor e o Senhor tem propósito, ó Pai, em cada família. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que se cumpra, Senhor, os teus planos, a tua vontade, Senhor, na vida das famílias, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, entra, Senhor, meu Deus, em todas as causas, ó Pai, onde tiver, Senhor amado, um lar em desarmonia, que o Senhor possa estar entrando agora e mudando a história, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, entra com a tua paz, com o teu amor, com a tua esperança, Senhor, transforma, Senhor, meu Deus, para o louvor da tua glória, Deus, porque sabemos, ó Deus, que se as famílias forem equilibradas, ó Deus, também a sociedade se torna equilibrada, se torna organizada, Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, mudando a história, Pai, é para o louvor da tua glória que nós clamamos a ti nesse momento, já te agradecendo, Pai, entregando também, Senhor, as famílias que se encontram em dificuldade, ó Deus, aqueles que estão passando necessidade, que o Senhor possa estar suprindo, ó Deus, a família onde há doença, que o Senhor possa estar entrando com a cura, Senhor, e assim, Senhor amado, em nome de Jesus, que se cumpra, Pai, a tua vontade. É o que nós te pedimos nesse momento e te agradecemos em nome, por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Recebamos a bênção. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, ó Pai, que o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com todos vós, irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite de descanso reparador e uma semana ricamente abençoada a cada um. Em nome de Jesus. Ser pai é procurar ser amigo, espelho e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filhos para com eles conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando seu filho sorri. É sofrer quando um filho sofre. Ser pai é acordar bem cedinho. O pão de cada dia ganhar. Ser pai é ouvir no final do dia seus filhos perguntarem: como foi seu dia, papai? Está muito cansado? Esquecendo lutas e fadigas, ele abraça os filhos e ensina-os a orar. Ser pai é ensinar ao filho o caminho do Senhor. É tornar-se como criança para com o seu filho brincar. É tornar-se adolescente para com ele dialogar. É ser amigo do jovem e de seus problemas participar. Ser pai é incentivar, aconselhar e os passos do filho acompanhar. Ser pai, que pequenina frase. Mas quanta responsabilidade. Ser pai é, com o filho, participar de derrotas e vitórias. Não só de sonhos, mas também de realidade. Ensinem aos seus filhos o caminho que devem andar, e ainda quando forem velhos, não se desviarão dele.